Um empresário milionário acorda em sua rotina impecável, cercado de luxo e estabilidade. Mas uma frase enigmática de uma menina de rua abala sua perfeita engrenagem mental. Traído no amor, nos negócios e na confiança, vê seu mundo desabar diante de seus olhos. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. A manhã em São Paulo começava como tantas outras para Maurício Vasconcelos. O despertador tocou pontualmente às 6 horas na suíte principal da mansão, localizada no bairro do Morumbi, uma das áreas mais exclusivas da metrópole. Enquanto o sol ainda tentava romper a neblina característica das manhãs paulistanas, Maurício já seguia sua rotina impecável, cultivada ao longo dos seus 48 anos de vida. Dono da Vasconcelos Incorporações, uma das maiores empresas do setor imobiliário do país, Maurício havia construído seu império do zero. Filho de imigrantes portugueses de classe média, transformou um pequeno negócio de construção em um conglomerado que empregava mais de 5.000 funcionários e tinha projetos espalhados por todo o Brasil. Sua fortuna era estimada em bilhões, mas ele mantinha a mesma disciplina dos tempos em que precisava contar cada centavo. Após o banho matinal, vestiu um de seus ternos italianos feitos sob medida e desceu para o café da manhã, onde encontrou Débora, sua esposa há 17 anos. Ainda em roupão de seda, com os cabelos castanhos perfeitamente alinhados mesmo àquela hora, ela sorriu ao vê-lo. "Bom dia, seu amor. Reuniões importantes hoje?" perguntou Débora, servindo-lhe uma xícara de café colombiano, exatamente como ele gostava. "Sim, vamos finalizar a compra daquele terreno na Zona Oeste. Se tudo correr bem, será o maior empreendimento residencial da história da empresa", respondeu Maurício, consultando rapidamente o relógio de ouro em seu pulso. "E você, algum plano para hoje?" "Reunião da fundação pela manhã e depois, aula de tênis. Talvez eu visite minha mãe à tarde", disse ela com naturalidade, enquanto passava geleia em uma torrada. "Ah, e lembrei que precisamos chamar alguém para verificar o encanamento do subsolo. Escutei barulhos estranhos ontem." Maurício assentiu distraidamente. A perfeição de sua vida conjugal era mais um item em sua lista de conquistas. Débora era a esposa ideal, inteligente, elegante, discreta e eficiente, tanto nas funções sociais quanto na administração da vida doméstica. Seu casamento era tão bem estruturado quanto seus empreendimentos imobiliários. "Peça a Josefa para contratar alguém de confiança", respondeu automaticamente, referindo-se à governanta que trabalhava para eles há mais de uma década. Terminado o desjejum, Maurício despediu-se da esposa com um beijo leve nos lábios e dirigiu-se à garagem, onde Juvenal, seu motorista particular, já o aguardava ao lado do Mercedes blindado. "Bom dia, Sr. Vasconcelos. Trânsito tranquilo até o momento", informou o motorista, abrindo a porta traseira. "Ótimo, Juvenal. Vamos direto para o escritório." "Hoje." O carro deslizou suavemente pelo caminho de pedras que levava ao portão principal da mansão. Enquanto o sistema automatizado abria o portão, Maurício revisava mentalmente os pontos que precisaria abordar na reunião da manhã. Foi neste momento que algo incomum aconteceu. Uma menina de aproximadamente 10 anos, com cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo desalinhado e vestindo roupas simples, mas limpas, estava parada na calçada em frente à mansão. Não era incomum ver crianças nas redondezas. Muitas eram filhas dos funcionários que trabalhavam nas mansões vizinhas ou estudantes das escolas próximas. O que chamou a atenção de Maurício foi o fato dela parecer estar esperando por algo, ou alguém. Quando o carro se aproximou do portão, a menina olhou diretamente para a janela traseira, como se soubesse exatamente quem estava ali. Seus olhos, de um castanho profundo, encontraram os de Maurício. Então, para a surpresa do empresário, ela sorriu e acenou. Juvenal diminuiu a velocidade instintivamente, e Maurício, impelido por uma curiosidade inexplicável, abaixou o vidro. "Bom dia, tio", disse a menina alegremente, com um sotaque que denunciava suas origens no Nordeste brasileiro. "Só vim avisar que o encanador está chegando."
Maurício franziu o senho, confuso. Como assim, menina? Que encanador? O que vem todo dia quando o senhor sai? Respondeu ela com a naturalidade desconcertante das crianças. Ele sempre traz uma maleta grande de ferramentas. Juvenal pigarreou, visivelmente desconfortável. Devem ser os funcionários da reforma. Do jardim, Sr. Vasconcelos. A dona Débora comentou sobre isso semana passada. Maurício assentiu lentamente, embora não se lembrasse de nenhuma reforma no jardim. Tirou a carteira do bolso interno do paletó e estendeu uma nota de R$ 50 para a menina. — Como é seu nome? Perguntou. — Juliana, mas todo mundo me chama de Juju, respondeu ela, aceitando o dinheiro com um sorriso ainda mais amplo. — Obrigada, tio. O senhor é muito legal. Você mora por aqui perto, Juju? Ela fez um gesto vago com a mão. Mais ou menos. Minha mãe trabalha naquela casa. Ali, apontou para uma residência algumas quadras adiante. Ela limpa a casa e eu fico esperando ela na calçada. O semáforo próximo abriu e carros começaram a se movimentar na rua. Tenho que ir agora, Sr. Vasconcelos, lembrou Juvenal, olhando pelo retrovisor. Claro. Até mais, Juju, despediu-se Maurício, fechando o vidro enquanto o carro acelerava. Durante o trajeto até o Centro Empresarial de São Paulo, onde ficava o escritório da Vasconcelos Incorporações, Maurício não conseguiu tirar da cabeça o comentário da menina. O encanador está chegando. Por que isso o incomodava tanto? Provavelmente era apenas o que Juvenal havia dito, algum funcionário da manutenção do jardim que Débora havia contratado. Ainda assim, algo na forma como a menina falou, com aquela sinceridade infantil, fez com que uma pequena semente de dúvida se alojasse em sua mente. Débora havia mencionado algo sobre encanamento no café da manhã, não havia? Coincidência demais? Ao chegar ao majestoso prédio de vidro e aço que abrigava a sede da empresa, Maurício foi imediatamente envolvido pela rotina frenética de reuniões e decisões que caracterizavam seu dia a dia. Conversou com arquitetos sobre o novo projeto, analisou relatórios financeiros com sua equipe e recebeu potenciais investidores estrangeiros interessados em parcerias. No entanto, mesmo enquanto discutia milhões em investimentos, a frase da pequena Juju continuava ecoando em sua mente. Durante uma reunião particularmente importante, pegou-se olhando para Ricardo Menezes, seu diretor financeiro e braço direito há mais de 10 anos. — Algum problema, Maurício? Perguntou Ricardo, notando seu olhar distante. — Não, nada. Apenas pensando em algo que aconteceu hoje cedo. Respondeu, voltando a concentrar-se nos gráficos projetados na tela da sala de reuniões. Ao final do dia, enquanto organizava sua mesa para ir embora, Maurício tomou uma decisão impulsiva. Pegou o telefone e ligou para casa. — Débora, sou eu. Acho que vou ficar até mais tarde no escritório hoje. Temos algumas pendências com os investidores chineses. Não me espere para o jantar. Do outro lado da linha, a voz de Débora soou perfeitamente compreensiva. — Claro, querido. Não se preocupe. Cuide-se. Ao desligar, Maurício sentiu um aperto inexplicável no peito. 17 anos de casamento, e nunca havia duvidado da lealdade de Débora. Por que agora? Por causa do comentário aleatório de uma criança que ele nem conhecia? Isso é ridículo, murmurou para si mesmo, guardando documentos em sua pasta de couro italiano. Mas quando Juvenal veio buscá-lo, em vez de pedir para ir para casa, Maurício deu um endereço diferente. — Para os jardins, por favor. Vamos passar no apartamento. Referia-se a um imóvel que mantinha no elegante bairro dos Jardins, usado ocasionalmente para hospedar clientes importantes ou para quando precisava trabalhar até muito tarde e não queria incomodar Débora. Naquela noite, deitado na cama do apartamento, Maurício tomou uma decisão. Amanhã descobriria quem era o tal encanador que visitava sua casa durante sua ausência. Maurício mal conseguiu dormir naquela noite. Revirou-se na cama do apartamento, nos jardins enquanto sua mente traçava cenários, cada um mais perturbador que o anterior. Por volta das 5 da manhã, desistiu de tentar dormir e levantou-se. Tomou um banho demorado, vestiu roupas casuais, algo raro para ele, e enviou uma mensagem a Juvenal. — Hoje não precisarei dos seus serviços pela manhã. Tire algumas horas de folga.
Em seguida, ligou para sua secretária, Teresa, mulher de eficiência incomparável, que gerenciava sua agenda há mais de uma década. Teresa, preciso que remarque todas as minhas reuniões da manhã. Diga que surgiu um imprevisto familiar. Aconteceu algo grave, Sr. Vasconcelos. A preocupação na voz dela era genuína. Não, apenas preciso resolver algumas questões pessoais. Estarei no escritório após o almoço. Às 7h, Maurício saiu do apartamento dirigindo seu carro particular, um Audi que raramente usava. Parou em uma cafeteria a algumas quadras de sua mansão no Morumbi, pediu um café forte e esperou. Do local, tinha visão privilegiada da rua que levava à sua residência, mas não podia ser facilmente notado. Às 8h, viu seu próprio Mercedes sair pelo portão, com Juvenal ao volante e ninguém no banco traseiro. Como havia instruído, o motorista seguiu para o escritório, onde esperaria por instruções. 15 minutos depois, avistou Débora saindo em seu próprio carro, um BMW conversível branco. Ela parecia tranquila, como qualquer outro dia. Maurício aguardou mais meia hora, terminando seu segundo café antes de retornar ao carro. Estacionou a 3 quadras de distância de sua casa e caminhou pelo bairro arborizado, algo que não fazia há anos. A sensação de andar pelas ruas, como um homem comum, sem o isolamento de seu carro blindado, era estranhamente revigorante, apesar das circunstâncias. Ao se aproximar de sua propriedade, avistou a pequena Juju sentada na calçada em frente a uma casa vizinha, balançando as pernas enquanto folheava um livro didático. Ela ergueu os olhos ao sentir sua presença e abriu um sorriso de reconhecimento. Oi, tio, o senhor não foi trabalhar hoje? Maurício se aproximou com casualidade estudada. Decidi tirar a manhã de folga. E você, não deveria estar na escola? Hoje minhas aulas são só de tarde. De manhã eu fico esperando minha mãe terminar o serviço na casa da dona Marlene, explicou ela, apontando para uma residência próxima. Maurício sentou-se ao lado dela no meio-fio, gesto que teria considerado impensável 24 horas. Antes, Juju, sobre o que você me disse ontem, esse encanador, você o vê com frequência? Os olhos da menina brilharam com a inocência de quem não compreende a gravidade da informação que possui. Quase todo dia que o senhor sai. Ele chega pouco depois com a maleta grande. Às vezes, fica horas lá dentro. Um nó se formou na garganta de Maurício. E como ele é? Bonito, respondeu prontamente. Parece aqueles atores de novela. Cabelo preto, sempre bem arrumado. Às vezes vem com um carro azul escuro, às vezes com uma moto grande. E a senhora da casa, como age quando ele chega? Juju deu de ombros. Ela sempre sorri muito. Uma vez eu vi ele se abraçando no portão, antes de entrar. Cada palavra era como uma agulha perfurando o peito de Maurício. 17 anos de casamento. 17 anos acreditando que construíra algo sólido e verdadeiro. Olha, ele tá chegando, sussurrou Juju de repente, apontando discretamente. Maurício virou-se com cuidado, protegido pela sombra de uma árvore. Um homem em torno dos 35 anos estacionava uma moto esportiva a poucos metros do portão da mansão. Alto, atlético, vestia calça jeans cara e camisa de grife. Nada nele lembrava um encanador real, exceto a maleta de ferramentas que carregava com naturalidade. Com um movimento ágil, o homem digitou algo no interfone. Segundos depois, o portão eletrônico se abriu e ele entrou na propriedade como se fosse o dono do lugar. Você sabe o nome dele, Juju? Perguntou Maurício, sentindo o sangue ferver nas veias. Acho que é Tiago. Uma vez eu ouvi a senhora chamando ele assim. Tiago. O nome atingiu Maurício como um soco. Conhecia apenas um Tiago em seu círculo próximo, Tiago Almeida, engenheiro. Se viu contratado há 2 anos para supervisionar os projetos mais importantes da Vasconcelos Incorporações. Um profissional brilhante que ele mesmo havia tirado de uma construtora concorrente com a promessa de crescimento rápido na empresa. O mesmo homem que, coincidentemente, havia sugerido mudanças significativas nos contratos com fornecedores e no fluxo financeiro de alguns projetos nos últimos meses. Maurício levantou-se, dando uma nota de R$100 para a menina.
Obrigado, Juju. Você me ajudou muito. O senhor parece triste, observou ela com a perspicácia típica das crianças. Fiz algo errado? Ele forçou um sorriso. De modo algum. Na verdade, você fez algo muito certo. Às vezes a verdade dói, mas é melhor do que viver na mentira. Afastou-se rapidamente, resistindo ao impulso de invadir sua própria casa naquele momento. A raiva que sentia poderia levá-lo a cometer alguma imprudência, e Maurício Vasconcelos não havia chegado onde estava agindo por impulso. Era um estrategista, sempre calculava cada movimento, e não seria diferente agora. Voltou ao carro e pegou o telefone. Discou um número que não usava há anos. Antônio Ribeiro Investigações. Atendeu uma voz grave do outro lado. Antônio, é Maurício Vasconcelos. Preciso dos seus serviços com urgência e discrição máxima. Maurício, quanto tempo? O que posso fazer por você? Preciso que investigue 2 pessoas. Minha esposa, Débora Vasconcelos, e um funcionário da minha empresa, Tiago Almeida. Quero saber tudo. Onde vão, com quem falam, especialmente o que fazem quando estão juntos. Houve uma pausa do outro lado da linha. Entendo. Posso começar hoje mesmo. Ótimo. E tem mais uma coisa. Quero que verifique os registros financeiros da minha empresa nos últimos 2 anos, especialmente os projetos supervisionados por Tiago. Isso vai além da minha área habitual, mas tenho contatos especializados em fraudes corporativas. Vou precisar de acesso a alguns documentos. Você terá. Marcaremos um encontro no meu apartamento nos Jardins hoje à noite. Ao desligar, Maurício sentiu um misto de tristeza e determinação. Durante anos, havia dedicado cada minuto de seu tempo à construção de um império, confiando a administração de sua vida pessoal à esposa que julgava fiel. Agora, precisava recuperar o controle de tudo. No caminho para o escritório, parou em uma farmácia e comprou um frasco de analgésicos para a dor de cabeça, que começava a se formar. Ao chegar a Vasconcelos, Incorporações, manteve a expressão neutra e a postura de sempre, cumprimentando funcionários com a cordialidade distante que o caracterizava. Ricardo, preciso falar com você, disse ao entrar na sala de seu diretor financeiro, a portas fechadas. Ricardo Menezes, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e expressão sempre séria, ajustou os óculos de armação fina. Algum problema com os investidores chineses? Não se trata dos chineses, respondeu Maurício fechando a porta. Preciso que você faça um levantamento completo das operações financeiras dos últimos 2 anos, especialmente as que envolvem os projetos supervisionados por Tiago Almeida. A expressão de Ricardo endureceu. Suspeitando de algo específico? Digamos que recebi informações preocupantes. Quero tudo: transferências, aprovações de litia, pagamentos, alterações contratuais. Só me reporte diretamente. Ninguém mais deve saber disso, entendeu? Ricardo assentiu gravemente. Vai levar alguns dias para um levantamento completo. Algumas informações estão no sistema principal. Outras precisarei buscar nos arquivos. Quanto tempo exatamente? 3 dias no mínimo. Posso começar. Agora mesmo. Faça isso e, Ricardo, confio em você há muito tempo, não me decepcione. De volta à sua sala, Maurício tentou concentrar-se no trabalho, mas a imagem do encanador entrando em sua casa não saía de sua mente. Às 4 da tarde, não aguentando mais a tensão, decidiu fazer uma ligação. Débora, sou eu. Estou pensando em viajar para Belo Horizonte amanhã cedo, visitar o novo terreno que adquirimos. Provavelmente ficarei 2 ou 3 dias por lá. Oh, que pena, querido. Justo quando planejei um jantar especial para nós amanhã, respondeu. Ela suando genuinamente desapontada. Podemos remarcar quando eu voltar. É uma viagem importante. Claro, entendo perfeitamente. Quer que prepare algo especial para hoje à noite, então? A naturalidade com que ela mentia o deixou enjoado. Não se preocupe, jantarei no caminho. Chegarei tarde. Ao desligar, Maurício olhou pela janela panorâmica de sua sala, contemplando a vista da cidade que havia ajudado a construir. Tantos edifícios, tantos projetos concretizados. E agora, a única construção que realmente importava
Seu casamento revelava-se uma fachada vazia, sustentada por mentiras. O apartamento nos Jardins transformou-se no quartel-general das investigações de Maurício. Sentado à mesa de jantar, agora coberta de documentos e laptops, ele analisava as primeiras descobertas ao lado de Antônio Ribeiro, o detetive particular que havia contratado. Aqui estão as fotos dos 2 primeiros dias de vigilância, disse Antônio, espalhando várias imagens impressas. Como você suspeitava, eles mantêm um padrão. Aproximadamente 20 minutos depois de você sair de casa, ele chega. Permanece por períodos que variam de 1 a 3 horas. Maurício examinou as fotografias com expressão impassível. Em uma delas, capturada com uma lente teleobjetiva através da janela da sala de estar, Débora e Tiago apareciam abraçados, trocando um beijo apaixonado. O único sinal da turbulência interna de Maurício era o ligeiro tremor em suas mãos enquanto passava para a próxima imagem. Nesta aqui, eles estão no escritório da sua casa, continuou Antônio, apontando para uma fotografia onde os dois examinavam documentos. Ampliando, dá para perceber que são plantas de algum projeto. Projetos da minha empresa, confirmou Maurício, ajustando os óculos de leitura. Projetos confidenciais que não deveriam estar fora do escritório. Tem mais, disse Antônio, puxando seu laptop. Coloquei um rastreador no carro dele. Além da sua casa, ele faz visitas regulares a um escritório no bairro da Liberdade. O lugar está registrado em nome de uma empresa chamada AEM Consultoria. Nunca ouvi falar, murmurou Maurício, porque provavelmente não existe de verdade. Fiz uma pesquisa preliminar e parece ser uma empresa de fachada. Foi registrada há apenas 8 meses. Tem capital social mínimo e nenhum funcionário declarado além dos sócios. E quem são os sócios? Antônio hesitou brevemente. Aí é que está a parte complicada. Os nomes que aparecem são de laranjas, pessoas simples que provavelmente nem sabem que seus nomes estão sendo usados. Mas consegui rastrear as transferências bancárias. Há movimentações regulares saindo desta empresa para uma conta nas Ilhas Cayman. Maurício recostou-se na cadeira, processando a informação. E Débora? Também visita este escritório? 2 vezes na semana passada. Sempre se encontra com Tiago lá. Eles tomam cuidado, chegam em horários diferentes, mas é claramente um ponto de encontro regular. O telefone de Maurício vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Ricardo. Precisamos conversar urgentemente. Encontrei algo. Antônio, continue monitorando os dois. Quero saber todos os lugares que frequentam, todas as pessoas com quem se encontram, e preciso de informações mais detalhadas sobre essa tal AEM Consultoria. Estou trabalhando nisso. Já tenho um especialista em crimes financeiros investigando o fluxo de dinheiro. Em alguns dias teremos um quadro mais completo. Após a saída do detetive, Maurício ligou para Ricardo. Estou no apartamento dos Jardins. Pode vir agora? Meia hora depois, Ricardo chegava com uma pasta volumosa e expressão grave. Após se servir de um copo de uísque, sentou-se pesadamente à frente de Maurício. O que descobriu? Perguntou. Maurício, direto como sempre. Ricardo abriu a pasta e começou a explanar. Nos últimos 18 meses, houve alterações significativas nos contratos com fornecedores de 3 grandes projetos. Em todos eles, Tiago Almeida era o engenheiro responsável, e você assinou as autorizações. Eu assino dezenas de documentos por semana, Ricardo. Confio na minha equipe para as verificações preliminares. Exatamente, ele contava com isso. Ricardo empurrou alguns documentos para Maurício. Veja estas cláusulas adicionais, aparentemente inofensivas, mas que permitiram desvios sistemáticos para empresas subcontratadas. Uma delas é a AEM Consultoria. Maurício sentiu o sangue gelar. Quanto? Pelo que consegui apurar até agora, aproximadamente 12 milhões de reais. Meu Deus! Maurício passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de cada palavra. Como não percebemos isso antes? Os desvios foram inteligentes, diluídos em diversos contratos e justificados como consultoria especializada ou serviços técnicos complementares. E a assinatura digital que aprovava esses pagamentos era a sua.
Impossível. Nunca autorizaria isso. Ricardo hesitou antes de continuar. Maurício, sua senha e autenticação digital foram usadas corretamente em todas as transações. Alguém, com acesso aos seus dispositivos pessoais, fez isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maurício levantou-se, caminhou até a janela e observou as luzes da cidade. São Paulo à noite, vista daquele apartamento de luxo, sempre lhe pareceu um mar de possibilidades. Agora, parecia um campo minado de traições. Débora conhece minhas senhas, disse finalmente sem se virar. Sempre deixei meu celular desbloqueado em casa e meu laptop pessoal. Ela poderia facilmente ter acesso. Sinto muito, murmurou Ricardo. Sei o quanto isso deve ser difícil para você. Continue investigando. Quero um relatório completo de todos os desvios, todas as empresas envolvidas. Não podemos envolver a polícia ainda. Preciso entender a extensão disso tudo primeiro. Quando Ricardo saiu, já passava da meia-noite. Maurício serviu-se de mais um drink e verificou as mensagens em seu celular. Havia 3 de Débora, a última perguntando se estava tudo bem, já que ele não havia retornado para casa. Com dedos pesados pelo cansaço e pela amargura, digitou uma resposta breve. Tudo bem. Trabalhando até tarde. Durma sem me esperar. Nos 2 dias seguintes, Maurício manteve-se afastado de casa, alegando uma viagem de negócios a Belo Horizonte. Hospedado no apartamento dos Jardins, dividiu seu tempo entre o escritório e reuniões com Antônio e Ricardo, enquanto as evidências contra Débora e Tiago se acumulavam. Na manhã do 3º dia, recebeu uma ligação de Antônio. Aconteceu. Algo estranho. A menina que conversava com você desapareceu. Como assim desapareceu? Maurício sentiu um aperto no peito. Segundo a mãe dela, uma empregada doméstica chamada Regina, a menina não voltou da escola ontem. Ela está desesperada, já procurou em todos os lugares. Você acha que tem relação com o nosso caso? Não sei dizer com certeza, mas é uma coincidência inquietante. A menina tinha o hábito de ficar na calçada perto da sua casa, observando o movimento. Se ela viu algo que não deveria, Maurício não precisou ouvir mais. Onde está a mãe dela agora? No distrito policial do Morumbi, registrando ocorrência. Encontre-me lá em 20 minutos. O 809º distrito policial estava movimentado naquela manhã de quinta-feira. Maurício localizou facilmente Regina, uma mulher negra de meia-idade, com olhos vermelhos de choro, sentada em um banco no corredor. Ao vê-lo se aproximar, ela o reconheceu imediatamente. Sr. Vasconcelos, o que faz aqui? Soube do desaparecimento. Da Juliana. Vim oferecer ajuda. A mulher pareceu confusa. O senhor mal conhece minha filha. Conversamos algumas vezes quando eu saía para trabalhar, explicou Maurício, sentando-se ao lado dela. Juliana é uma menina especial, inteligente e observadora. Quero ajudar a encontrá-la. Regina enxugou as lágrimas com um lenço já úmido. A polícia diz que precisa esperar 24 horas para considerar desaparecimento, que ela provavelmente está na casa de alguma amiguinha. Mas minha Juju nunca faria isso sem avisar. Algo aconteceu, tenho certeza. Naquele momento, Antônio chegou e se juntou a eles. Maurício fez as apresentações rapidamente e então pediu mais detalhes sobre o último dia em que Juliana foi vista. Ela foi para a escola normalmente, de manhã. Deveria voltar às 12h30. Sempre almoça comigo na casa onde trabalho. Depois faz a lição de casa e me espera até o fim do expediente. Ontem ela nunca chegou para o almoço. Alguém a viu saindo da escola? Perguntou Antônio. A professora disse que ela saiu com as outras crianças. O porteiro não notou nada estranho. Simplesmente sumiu no caminho. Maurício e Antônio trocaram olhares significativos. Regina, vou contratar uma equipe particular para procurar sua filha. Tenho recursos que a polícia não tem. Prometo que faremos tudo para encontrá-la. A mulher o encarou, uma centelha de esperança iluminando seu rosto exausto. Por que o senhor faria isso? Mal nos conhece. Maurício hesitou. Não podia revelar, só as suspeitas ainda, não sem provas concretas.
Digamos que sua filha me fez um favor importante recentemente. Estou apenas retribuindo. Enquanto Regina era chamada por um investigador de polícia, Maurício puxou Antônio para um canto mais reservado. Acha que Tiago pode estar envolvido nisso? É uma possibilidade, respondeu o detetive baixando a voz. Se a menina estava observando a casa regularmente, pode ter visto algo comprometedor. Ou talvez tenha comentado com alguém sobre o encanador que visitava sua esposa. Preciso encontrá-la, Antônio. Use todos os recursos necessários. Já acionei meus contatos. Tenho boas relações com alguns policiais aposentados que podem ajudar. Também coloquei 2 investigadores para monitorar Tiago em tempo integral. Ótimo. E quero que coloque alguém para proteger Regina também. Se eles foram capazes de fazer algo com a menina... O celular de Maurício tocou, interrompendo a conversa. Era Débora, com um aceno para Antônio, afastou-se para atender. Oi, Débora. Maurício, quando você volta de Belo Horizonte? Estou com saudades. A naturalidade na voz dela o enojava agora. Como podia mentir com tanta facilidade, enquanto possivelmente estava envolvida no desaparecimento de uma criança? Devo voltar. Que amanhã à noite, respondeu, controlando a voz. As negociações estão se estendendo mais do que esperava. Entendo. Tudo bem com você? Parece tenso. Apenas cansado. Te ligo mais tarde. Ao desligar, Maurício sentiu uma determinação renovada. Não se tratava mais apenas de sua traição pessoal ou mesmo da fraude financeira. Agora, a vida de uma criança inocente poderia estar em perigo. E ele faria qualquer coisa para encontrá-la. Os dias seguintes foram um turbilhão de descobertas cada vez mais sombrias. Maurício, que sempre se orgulhara de sua capacidade de manter a calma mesmo nas negociações mais tensas, sentia-se à beira de um colapso. A busca por Juliana tornou-se sua prioridade absoluta, ofuscando até mesmo a dor da traição. Na sala do apartamento nos Jardins, transformada em centro de operações improvisado, Maurício, Antônio e um pequeno grupo de investigadores contratados analisavam mapas, registros telefônicos e imagens de câmeras de segurança. Conseguimos acesso às câmeras de trânsito perto da escola, informou Léo Santana, um ex-policial especializado em pessoas desaparecidas. Temos a Juliana saindo pelo portão às 12h15, seguindo pela rua como de costume. 2 quadras depois, ela simplesmente desaparece do alcance das câmeras. Há um ponto cego ali, explicou Antônio, apontando para o mapa digital projetado na parede. Essa viela não tem câmeras. Se alguém quisesse interceptá-la sem ser visto, seria o lugar perfeito. Maurício massageou as têmporas, tentando afastar a exaustão. Algum veículo suspeito na área? Léo clicou em algumas imagens. Detectamos. Um Corolla prata sem placa visível estacionado perto daquele ponto desde as 11h30. Saiu por volta das 12h20. Conseguimos uma imagem parcial do motorista, mas não é clara o suficiente para a identificação. Envie para análise de aprimoramento, ordenou Maurício. E comparem com as fotos que temos de Tiago. Precisamos de certeza. Ricardo Menezes entrou na sala carregando uma pasta volumosa. Seu rosto normalmente composto mostrava sinais de cansaço extremo. Finalizei o levantamento financeiro, anunciou espalhando documentos sobre a mesa central. É pior do que imaginávamos. Não são apenas os 12 milhões em contratos fraudulentos. Encontrei evidências de um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro usando empresas offshore. Quanto? Perguntou Maurício, temendo a resposta. Aproximadamente 40 milhões nos últimos 2 anos. E o pior, há indícios de que planejavam uma operação final. Transferências programadas para os próximos dias que drenariam mais 60 milhões das contas da empresa para paraísos fiscais. A sala ficou em silêncio. Aquele valor representava quase todo o caixa disponível da Vasconcelos Incorporações para os próximos 6 meses de operação. Como eles conseguiriam aprovar isso? Questionou Maurício, incrédulo. Ricardo ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Encontrei documentos assinados por você autorizando uma reestruturação financeira emergencial. A assinatura parece autêntica. Falsificada, cortou Maurício. Nunca assinei tal coisa. Não é só isso, continuou Ricardo, hesitante.
Há um conjunto de e-mails, aparentemente enviados por você, instruindo o departamento jurídico a preparar sua renúncia da presidência por motivos de saúde. A data prevista é para a próxima semana. Maurício sentiu o sangue gelar. Meu Deus, eles planejavam me afastar completamente. E tem mais, acrescentou Ricardo, retirando outro documento da pasta. Encontrei um rascunho de relatório médico atestando que você sofre de problemas psicológicos que comprometem sua capacidade decisória. Um laudo falso, concluiu Antônio. Provavelmente pretendiam usar isso caso você tentasse resistir à renúncia. O telefone de Maurício tocou, interrompendo a conversa. Era um número desconhecido. Maurício Vasconcelos. Atendeu com voz controlada. Senhor Vasconcelos, aqui é Paula, da Menezes Tecnologia. O senhor solicitou análise urgente de algumas imagens? Sim, correto. Conseguimos aprimorar a qualidade e fazer reconhecimento facial com 92% de certeza. O homem no Corolla é Tiago Almeida. Enviamos o relatório completo para o e-mail do Sr. Ribeiro. Antônio já checava seu tablet. Confirmado, é ele mesmo. Maurício respirou fundo, tentando conter a fúria que crescia dentro dele. Obrigado, Paula. Seu trabalho foi excelente. Desligando o telefone, encarou a equipe reunida. Acho que temos evidências suficientes para envolver as autoridades. Tiago Almeida está diretamente ligado ao desaparecimento de Juliana. Precisamos ser cuidadosos, alertou Antônio. Se eles perceberem que estamos chegando perto, podem fazer algo precipitado. O celular de Maurício vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem de Débora. Amor, estou preocupada. Você parece distante nos últimos dias. Tem certeza que está tudo bem? Preparei um jantar especial para sua volta hoje. Te amo. A falsidade. Daquelas palavras o enojou profundamente. Enquanto encarava a tela, outra mensagem chegou. Desta vez de um número desconhecido. Ao abri-la, seu coração disparou. Era uma foto de Juliana, aparentemente dormindo em um sofá desconhecido, seguida por um texto. Sabemos que você está investigando. Pare agora, ou a menina sofre as consequências. Antônio chamou mostrando a mensagem. Rastreie este número imediatamente. Enquanto o detetive trabalhava com sua equipe para localizar a origem da mensagem, Maurício tomou uma decisão. Respondeu à mensagem de Débora. Estou a caminho de casa, também senti sua falta. Nos vemos em algumas horas. A armadilha estava preparada. Chegara o momento do confronto. Ricardo entregue todas as evidências financeiras ao Dr. Carlos Drummond, instruiu Maurício, referindo-se ao seu advogado de confiança. Peça para ele preparar denúncias formais ao Ministério Público e à Polícia Federal, mas ainda não protocole. Espere meu sinal. E quanto à menina? Perguntou Léo preocupado. Conseguimos triangular a origem da mensagem, informou. Antônio, olhando para seu laptop. Vem de uma área industrial em Guarulhos, próximo ao aeroporto. Estamos cruzando com propriedades ligadas a Tiago ou as empresas fantasmas identificadas. Encontrei! Exclamou um dos técnicos. Há um galpão registrado em nome da ANM Consultoria naquela região. Endereço completo na tela. Maurício observou o mapa que mostrava a localização. Antônio, quero uma equipe de segurança privada pronta para agir. Vamos resgatar Juliana hoje mesmo. Maurício, isso é arriscado, alertou Ricardo. Deveríamos acionar a polícia. E se houver policiais envolvidos no esquema? Questionou Maurício. Não sabemos quão longe vai essa conspiração. Não. Podemos arriscar. A prioridade é a segurança da menina. Enquanto a equipe preparava a operação de resgate, Maurício se dirigiu ao quarto para trocar de roupa. Olhou-se no espelho. Olheiras profundas marcavam seu rosto. A barba por fazer dava-lhe um aspecto abatido. Em poucos dias, sua vida tinha sido completamente virada de cabeça para baixo. O homem que encarava no espelho parecia uma versão desgastada daquele empresário confiante que acordava em sua mansão no Morumbi apenas uma semana atrás. Vestiu roupas discretas e escuras, adequadas para a operação noturna que planejavam. Enquanto ajustava a gola da camisa, seu telefone tocou novamente. Era Regina, a mãe de Juliana. Sr. Vasconcelos, desculpe incomodá-lo, mas
Alguma notícia da minha filha? A voz dela estava embargada, quase um sussurro desesperado. Maurício sentiu um nó na garganta. Regina, estamos muito perto de encontrá-la. Tenho uma equipe especializada trabalhando nisso neste exato momento. Prometo que trarei Juliana de volta para você hoje. O senhor tem certeza? A polícia disse que não há pistas concretas, que talvez ela tenha fugido. Não acredite nisso. Maurício cortou com firmeza. Sua filha não fugiu. Ela foi levada por pessoas que queriam silenciá-la, mas cometeram um grave erro. Fique onde está, mantenha seu telefone ligado. Logo teremos notícias boas. Ao desligar, Maurício sentiu o peso da promessa que acabara de fazer. Não era apenas uma questão de honra agora. Era uma missão de vida. Aquela menina inocente estava em perigo por sua causa, por ter sido observadora demais, por ter dito a verdade quando todos ao seu redor viviam de mentiras. Retornou à sala, onde a equipe finalizava os preparativos. Antônio o aguardava com um colete à prova de balas discreto. Vista isso, ordenou o detetive, a equipe tática já está a caminho do galpão. Farão reconhecimento do perímetro e aguardarão nossas instruções. Temos 4 homens, todos, ex-policiais especializados em resgates. Qual é o plano? Perguntou Maurício, ajustando o colete sob a camisa. Aproximação silenciosa ao anoitecer. Temos imagens térmicas indicando presença de 2 pessoas adultas e uma criança no interior do galpão. Entraremos pelos fundos, onde a segurança parece mais vulnerável. E quanto a Débora e Tiago? Equipes separadas os estão monitorando. Ambos estão em suas residências no momento. Parece que delegaram a tarefa da menina a terceiros. Maurício assentiu sombriamente. Vamos primeiro resgatar Juliana, depois acertamos contas com os 2. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, a operação de resgate tomava forma, e Maurício preparava-se para o confronto mais importante de sua vida. A região industrial de Guarulhos exibia um aspecto fantasmagórico sob a luz fraca dos poucos postes que ainda funcionavam. Fileiras de galpões abandonados ou subutilizados se estendiam por quadras, a maioria protegida apenas por cercas enferrujadas e cadeados simbólicos. O local perfeito para manter alguém escondido. Maurício, Antônio e a equipe de 4 homens, especializados em operações táticas, observavam o galpão da A&M Consultoria de dentro de uma van sem identificação, estacionada a 100 metros de distância. Equipamentos de vigilância mostravam imagens térmicas do interior da construção. 3 assinaturas de calor detectadas, informou Marcos, o líder da equipe tática, apontando para a tela. 2 adultos, provavelmente homens pelo tamanho, da silhueta, e uma criança. A menor está separada, parece estar em um cômodo aos fundos. Estado da criança? Perguntou Maurício, tentando controlar a ansiedade na voz. Estável. Assinatura térmica normal. Movimentação constante, mas limitada. Provavelmente está acordada, mas contida de alguma forma. Maurício sentiu o sangue ferver. A ideia de Juliana presa, assustada, possivelmente amarrada, era insuportável. Qual é o plano? Perguntou dirigindo-se a Marcos. O ex-policial, um homem negro de quase 2 metros com expressão impassível, indicou um esquema tático no tablet. Entrada silenciosa pelos fundos. Há uma porta de serviço com fechadura simples, sem sistemas de alarme detectáveis. 2 de nós neutralizam os vigias, enquanto os outros 2 vão direto para a criança. Operação rápida, sem tiros, sem confrontos prolongados. Armamento? Questionou Antônio. Não letal apenas. Tasers, spray de pimenta, bastões retráteis, sem exceções, respondeu Marcos, olhando firmemente para sua equipe. Não podemos arriscar a segurança da menina e não queremos complicações legais. Depois, Maurício assentiu grato pelo profissionalismo. E minha função? O senhor fica na van, disse Marcos categoricamente. Com todo respeito, Sr. Vasconcelos, o senhor não tem treinamento para este tipo de operação. Seria um risco adicional, desnecessário. Por um momento, o orgulho de Maurício quis protestar, mas a razão prevaleceu. Entendo, mas quero estar próximo o suficiente para intervir se necessário.
Ficaremos em contato constante por rádio, garantiu Antônio, entregando-lhe um pequeno dispositivo de comunicação. Você ouvirá tudo em tempo real. A equipe fez os últimos preparativos. Vestindo roupas pretas e coletes discretos, verificaram equipamentos e sincronizaram relógios. Ao observá-los, Maurício teve um momento de clareza surreal. Há uma semana, sua maior preocupação era finalizar um contrato multimilionário. Agora, estava prestes a participar de uma operação de resgate digna de um filme de ação. Movimento no portão principal, alertou um dos homens, observando pelo monitor. Veículo se aproximando. Todos se voltaram para as telas. Um Audi, preto modelo de luxo, aproximava-se lentamente do galpão. As câmeras de alta resolução permitiram uma visão clara do motorista quando este desceu do carro. É Tiago, confirmou Maurício, reconhecendo imediatamente seu funcionário. O que ele está fazendo aqui? Isso complica as coisas, murmurou Marcos. Um elemento adicional no local. Eles observaram enquanto Tiago digitava um código em um painel ao lado do portão, que se abriu automaticamente. O carro entrou e estacionou próximo à entrada principal do galpão. Nova leitura térmica, anunciou um dos técnicos. 4 adultos agora, mais a criança. Antônio e Marcos trocaram olhares preocupados. Precisamos recalibrar o plano. Com mais um adulto no local, as chances de algo dar errado aumentam. Maurício observava atentamente a tela, quando notou algo estranho. Esperem. Olhem o padrão de movimento dele. Todos se concentraram na imagem térmica. Tiago caminhava de um lado para outro, gesticulando vigorosamente. Os outros 2 homens mantinham-se estáticos, como se estivessem recebendo ordens ou sendo repreendidos. Ele está nervoso, concluiu Antônio. Algo não está saindo conforme o planejado. Como que para confirmar a observação, o telefone de Maurício vibrou. Era uma mensagem de Débora. Amor, que horas você chega? O jantar está esfriando. Quase simultaneamente, outra mensagem chegou, do mesmo número desconhecido que enviara a foto de Juliana. Tempo acabando. Transferência de 10 milhões para a conta indicada até meia-noite ou consequências irreversíveis. Maurício mostrou as mensagens para Antônio. Eles estão ficando desesperados. Talvez tenham percebido que estamos investigando. Isso pode ser bom e ruim, ponderou Marcos. Gente desesperada comete erros, mas também se torna mais perigosa. Precisamos agir agora, antes que decidam fazer algo impulsivo com a menina. Concordo, disse Maurício, sentindo a urgência da situação. Qual é o novo plano? Mantemos a abordagem pelos fundos, mas com modificações. 2 homens criam uma distração no lado oposto do galpão, um pequeno incêndio controlado ou algo que acione alarmes. Enquanto eles vão verificar, os outros 2 entram e vão direto para a criança. A equipe rapidamente se reorganizou conforme o novo plano. 2 agentes partiram discretamente pela escuridão, contornando o perímetro do galpão, enquanto os outros 2 se posicionavam próximos à porta dos fundos. Maurício, na van com Antônio, sentia cada segundo passar como uma eternidade. Suor frio escorria por sua testa enquanto observava os pontos luminosos no monitor, representando sua equipe se movendo lentamente em direção aos alvos. Posição alfa alcançada. Veio a voz calma de um dos agentes pelo rádio. Preparando. Distração em 3, 2, 1. Uma pequena explosão iluminou brevemente o lado norte do complexo, seguida por um alarme estridente. Nas imagens térmicas, viram 2 dos pontos maiores se movendo rapidamente em direção ao distúrbio. Tiago. Permanece no local principal, informou Antônio, observando atentamente. Parece estar ao telefone. Equipe Beta, avancem, ordenou Marcos pelo rádio. Os 2 agentes posicionados nos fundos rapidamente forçaram a entrada. A operação, a partir deste ponto, desenvolveu-se com precisão militar, enquanto Maurício e Antônio observavam pela transmissão de vídeo em tempo real das câmeras corporais dos agentes. Estes se moviam silenciosamente pelos corredores escuros do galpão. Primeiro alvo neutralizado,
Veio o sussurro pelo rádio, quando um dos vigias, distraído com o alarme, foi rapidamente imobilizado com um golpe preciso que o deixou inconsciente. Localizamos a criança, informou outro agente. Sala aos fundos, porta trancada. Estado dela? Perguntou Maurício, incapaz de conter-se. Visível através de uma janela pequena, consciente, aparentemente ilesa. Está sentada em um sofá, assistindo televisão. Não parece estar amarrada, mas a porta está trancada pelo lado de fora. Maurício sentiu um alívio momentâneo. Pelo menos Juliana não parecia estar sob tortura ou em condições desumanas. Procedam com a extração, ordenou Marcos. A fechadura foi rapidamente forçada e os agentes entraram na sala. A câmera corporal mostrou Juliana, sentada em um sofá velho assistindo desenhos animados em uma pequena TV. Seus olhos se arregalaram de medo ao ver os homens mascarados, mas um deles rapidamente se ajoelhou à sua frente, removendo a balaclava. Juliana, estamos aqui para te levar para casa. Sua mãe está esperando por você. O Sr. Vasconcelos nos enviou. Ao ouvir o nome familiar, a expressão da menina mudou de medo para alívio. O tio Maurício? Ele veio me buscar? Ele está nos esperando lá fora. Vamos levá-la até ele. Agora. Você consegue andar? Juliana assentiu, levantando-se prontamente. Eles disseram que eu precisava ficar aqui para minha segurança, que pessoas más estavam me procurando, mas eu sabia que não era verdade. Você foi muito corajosa, disse o agente, pegando-a pela mão. Agora precisamos ser muito silenciosos, como em um jogo de espião. Consegue fazer isso? A menina assentiu novamente, colocando o dedo sobre os lábios em um gesto de silêncio. A equipe começou a recuar com Juliana pelos mesmos corredores por onde entraram, mantendo comunicação constante sobre a posição dos outros adultos no galpão. Maurício observava com o coração acelerado, incapaz de relaxar até que a menina estivesse segura na van. Tiago está se movendo, alertou Antônio de repente, observando o monitor térmico. Está indo em direção à sala da menina. Equipe, acelerem a extração, ordenou Marcos pelo rádio. Repito, acelerem a extração. Alvo principal se dirigindo à sua posição. Os agentes apressaram o passo, praticamente carregando Juliana. Enquanto corriam pelos corredores escuros, estavam a apenas alguns metros da saída, quando um grito furioso ecoou pelo galpão. Ela sumiu. A menina sumiu. Corram, ordenou Marcos, abandonando a discrição. A equipe alcançou a porta dos fundos e emergiu na escuridão do terreno. Um dos agentes carregava Juliana nos braços, correndo em direção à van, enquanto o outro cobria a retaguarda. Equipe Alfa, interceptem qualquer perseguição, comandou Marcos pelo rádio. Os outros dois agentes que haviam criado a distração agora se moviam para bloquear qualquer saída do galpão. Maurício abriu a porta lateral da van, sentindo uma onda de emoção ao ver Juliana se aproximando. A menina, ao avistá-lo, abriu um sorriso de reconhecimento e alívio. Tio Maurício, exclamou ela quando o agente a colocou dentro do veículo. Sem hesitar, lançou-se nos braços do empresário, que a abraçou com força, sentindo lágrimas nos olhos. Você está bem. Juju? Eles machucaram você? Ela balançou a cabeça negativamente. Só não me deixavam sair. Diziam que era para minha proteção, mas eu sabia que era mentira. Eu queria minha mãe. Vamos levá-la para ela agora mesmo, prometeu Maurício, verificando rapidamente se havia algum ferimento visível. Para seu alívio, além de algumas manchas de sujeira nas roupas, Juliana parecia fisicamente ilesa. Todos a bordo, anunciou Marcos, quando os últimos agentes entraram na van. Vamos sair daqui. O motorista ligou o motor e começou a se afastar, discretamente, sem acender os faróis até estarem a uma distância segura. Através das câmeras traseiras, viram Tiago e um dos vigias saindo às pressas do galpão, olhando freneticamente em todas as direções. Ligação chegando do outro time de vigilância, informou Antônio, atendendo seu celular. Débora, já acabou de sair de casa. Parece estar a caminho do galpão. Deixe-a ir, disse Maurício, ainda abraçado a Juliana. Quanto mais evidências acumularem contra si mesmos, melhor. Enquanto a van se afastava pelas ruas desertas da zona industrial, Maurício fez uma ligação para Regina.
Regina, encontramos Juliana. Ela está segura, sem ferimentos. Estamos levando-a para você agora. Os soluços de alívio do outro lado da linha foram tão intensos que Maurício teve que afastar o telefone do ouvido. Ao seu lado, Juliana sorriu ao ouvir a voz da mãe, estendendo a mão para pegar o aparelho. Mãe, estou bem. O tio Maurício me salvou dos homens maus. Enquanto a menina conversava animadamente com a mãe, Maurício trocou olhares significativos com Antônio e Marcos. E agora? Perguntou o líder da equipe tática. Agora, respondeu Maurício, com uma determinação fria que surpreendeu até a si mesmo. Preparamos a armadilha final. A reunião de Juliana com sua mãe foi um momento que Maurício sabia que guardaria para sempre em sua memória. O choro convulsivo de Regina ao abraçar a filha, a mistura de alívio e gratidão em seus olhos quando agradeceu repetidamente a ele, o modo como segurava Juliana, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente, a qualquer instante. Vocês ficarão em um hotel por enquanto, explicou Maurício, entregando a Regina um cartão magnético. É uma suíte no Maxud Plaza, com segurança privada 24 horas. Não saiam de lá até que eu entre em contato novamente. Mas meu trabalho, começou Regina preocupada. Já falei com sua empregadora. Expliquei que houve uma emergência familiar e que você precisará de alguns dias de licença. Ela entendeu perfeitamente. Não se preocupe com dinheiro. Todas as despesas estão cobertas. Após garantir que mãe e filha estavam seguras em seu refúgio temporário, Maurício retornou ao apartamento nos Jardins, onde Antônio, Ricardo e o advogado Carlos Drummond o aguardavam. Todas as evidências foram compiladas, informou Carlos. Um homem magro e austero de 60 anos, especializado em direito penal empresarial. Temos documentação suficiente para provar fraude, apropriação indébita, falsificação de documentos e agora com o caso da menina, podemos adicionar cárcere privado. Quando pretende apresentar à polícia? Perguntou Maurício, servindo-se de um café forte. Já estabeleci contato com o delegado Mendonça, da Delegacia de Crimes Financeiros. Ele é incorruptível e tem histórico de discrição em casos envolvendo grandes empresários. Podemos proceder assim que você der o sinal. Maurício consultou o relógio, quase 22 horas. Seu celular mostrava 6 chamadas perdidas de Débora e uma mensagem recente. Amor, onde você está? Estou preocupada. Por favor, ligue urgentemente. Tiago e Débora estão em pânico agora, observou Antônio, que acompanhava o rastreamento de ambos pelos celulares. Depois do resgate da menina, eles se encontraram brevemente no galpão e agora estão na cobertura dele em Pinheiros. Muitas ligações sendo feitas, provavelmente tentando descobrir o que aconteceu e elaborando um plano B. Qual é o próximo passo? Perguntou Ricardo, que parecia ter envelhecido anos nos últimos dias. Maurício respirou fundo, organizando os pensamentos. Após uma semana de descobertas devastadoras, sentia-se estranhamente calmo, como se tivesse alcançado uma clareza que nunca experimentara antes. Vou para casa, anunciou finalmente. É hora de confrontar Débora pessoalmente. Isso é muito arriscado, protestou Antônio. Eles estão encurralados e, portanto, perigosos. Deveríamos deixar a polícia cuidar disso. Não, respondeu Maurício com firmeza. Passei 17 anos ao lado daquela mulher. Construí uma vida com ela. Confiei nela completamente. Mereço olhar nos olhos dela e ouvir a verdade diretamente. Além disso, acrescentou com um brilho calculista no olhar, se jogarmos corretamente, podemos obter uma confissão gravada que facilitará muito o trabalho da justiça. Após alguma discussão, elaboraram um plano. Maurício usaria um dispositivo de gravação oculto. Antônio e 2 agentes ficariam posicionados próximos à mansão, prontos para intervir se necessário. A polícia seria alertada, mas mantida a uma distância estratégica para não alarmar os suspeitos prematuramente. Mantenha o telefone no bolso com a linha aberta, instruiu Antônio, entregando a Maurício um smartphone modificado. Ouviremos tudo e ao primeiro sinal de perigo, entraremos imediatamente. Às 23h30,
Maurício estacionou seu Audi na entrada da mansão no Morumbi. As luzes da sala principal estavam acesas, projetando sombras amareladas no jardim meticulosamente cuidado. Por um momento, ficou sentado no carro, absorvendo a visão da casa que por tanto tempo chamara de lar e que agora parecia um cenário falso, uma fachada vazia como aquelas que construía em seus empreendimentos imobiliários. Estou entrando, murmurou para o dispositivo no bolso. Mantenham-se alertas. Ao abrir a porta principal com sua chave, foi recebido pelo aroma familiar, de jasmim, o perfume preferido de Débora misturado ao cheiro de comida. A mesa de jantar estava posta elegantemente para dois, com velas, porcelana fina e taças de cristal. Uma trilha sonora suave de jazz tocava ao fundo. Maurício, é você, querido. A voz de Débora veio da cozinha, seguida pelo som de saltos, no piso de mármore. Ela apareceu sorrindo, vestindo um elegante vestido vermelho que realçava sua silhueta perfeita. Seus cabelos castanhos estavam impecavelmente arrumados, a maquiagem cuidadosamente aplicada para parecer natural. Ao vê-lo, abriu os braços para um abraço. Finalmente. Estava tão preocupada quando você não respondia minhas mensagens. Como foi a viagem? Maurício manteve-se imóvel, observando-a com uma frieza que a fez parar a meio caminho, braços ainda estendidos, sorriso vacilando. Maurício? Algo errado? Onde está Tiago? Perguntou ele diretamente, sua voz controlada, mas gélida. O rosto dela congelou por um instante antes de compor uma expressão de confusão. Tiago? Seu engenheiro? Como eu saberia? Deve estar em casa, imagino. Pare com o teatro, Débora, sei de tudo. O caso de vocês, o desvio de dinheiro da empresa, o plano para me afastar da presidência, até o sequestro de Juliana. Ela recuou, um passo, olhos arregalados em uma demonstração perfeita de indignação. Maurício, que absurdo é esse? Você está bêbado? Ou é algum tipo de brincadeira doentia? Tenho provas, continuou ele calmamente, tirando do bolso algumas fotografias, impressas, e espalhando-as sobre a mesa de jantar. Vocês dois juntos aqui nesta casa. Documentos falsificados com minha assinatura. Transferências para contas offshore. O galpão em Guarulhos onde mantiveram a menina. O rosto de Débora passou por várias emoções em rápida sucessão. Choque, medo, cálculo e, finalmente, uma máscara de calma controlada. Ela ajeitou o vestido num gesto nervoso e indicou o sofá. Acho que precisamos conversar. Certamente precisamos. Sentaram-se, mantendo uma distância significativa entre si. Débora cruzou as pernas elegantemente, como se estivessem prestes a discutir a decoração da casa, e não uma conspiração criminosa. Primeiro, quero que saiba que nunca quis que as coisas chegassem a este ponto, começou ela, com uma sinceridade, estudada na voz. O que começou como um caso simples, evoluiu para algo mais complexo. Um caso simples, repetiu Maurício com amargura. 17 anos de casamento jogados fora por um caso simples. Ela deu de ombros um gesto surpreendentemente frio. Nosso casamento morreu há muito tempo, Maurício. Você estava sempre ausente, sempre focado na empresa, em construir seu império. Eu era apenas um acessório conveniente, a esposa troféu para exibir em eventos sociais. E isso justifica roubar minha empresa? Planejar minha destruição financeira e pessoal? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios dela. Foi ideia de Tiago inicialmente. Ele viu como a empresa estava vulnerável, como você delegava demais, assinava documentos sem ler. Começamos com pequenos desvios, apenas para testar. Quando vimos como era fácil, ela deixou a frase inacabada com um gesto vago. E a falsificação do laudo médico? O plano para me declarar mentalmente incapaz? Precaução necessária. Se você descobrisse algo antes do tempo, precisávamos de uma maneira de neutralizar qualquer reação. Uma tática de defesa, digamos assim. A frieza calculista com que ela descrevia o plano para destruí-lo chocou Maurício, mesmo já conhecendo os fatos. Esta mulher ao seu lado era uma completa estranha. E Juliana, uma criança, inocente? Como puderam envolvê-la nisso? Pela primeira vez,
Um traço de desconforto genuíno passou pelo rosto de Débora. Isso foi um erro. Tiago insistiu que ela representava um risco, que estava vendo demais, falando demais. Eu disse que deveríamos apenas afastá-la de alguma forma, talvez oferecer dinheiro à mãe para se mudarem. Mas Ela hesitou. Ele o quê? Pressionou Maurício. Ele tem um temperamento impulsivo às vezes. Decidiu tomar providências sem me consultar. Quando soube, a menina já estava no galpão. Acredite ou não, fiz questão que ela fosse bem tratada. Comida, televisão, conforto básico. Que consideração da sua parte, respondeu Maurício, o sarcasmo evidente. E quanto ao próximo passo? A transferência final que drenariam as contas da empresa estava programada para quando? O olhar de Débora endureceu. Amanhã, ou melhor, seria amanhã. Obviamente teremos que reavaliar nossos planos agora. Nossos planos? Maurício riu, sem humor. Débora, não haverá próximo passo. Acabou. A polícia já tem todas as evidências. Juliana está segura com a mãe. E vocês dois serão presos por fraude, falsificação e cárcere privado. Ela o encarou por um longo momento. Então sorriu de forma inquietante. Tem certeza disso, querido? Porque da última vez que falei com Tiago, ele estava cuidando justamente desse detalhe. Como que respondendo à deixa, a porta da frente abriu-se e Tiago entrou na sala. Alto, atlético, com o charme fácil que Maurício sempre observara em reuniões de negócios, agora exibia uma expressão tensa e determinada. Chegou bem na hora, comentou Débora, levantando-se para ficar ao lado dele. Maurício sabe de tudo. Tiago avaliou a situação rapidamente, olhos calculistas passando de Maurício para as fotos espalhadas sobre a mesa. Imaginei que isso pudesse acontecer, disse com uma calma forçada. Por isso tomei algumas precauções adicionais hoje. Que tipo de precauções? Perguntou Maurício, sentindo o ambiente se carregar de tensão. Conversas interessantes com pessoas influentes, respondeu Tiago, circundando lentamente a sala. Você não é o único com conexões importantes nesta cidade, Maurício. Digamos que seu amigo delegado Mendonça recebeu uma oferta que não pôde recusar. O estômago de Maurício afundou. Seria possível que tivessem corrompido até mesmo Mendonça, conhecido por sua integridade? Não acredito em você, declarou, mantendo a compostura. Não precisa acreditar, sorriu Tiago. Apenas observe os próximos dias. Enquanto isso, temos uma proposta para você. Não estou interessado em propostas. Deveria estar, interveio Débora. É sua única saída digna deste impasse. Ela sentou-se novamente, cruzando as pernas, com elegância estudada. É muito simples, Maurício. Você anuncia seu afastamento temporário da presidência por motivos de saúde. Transfere o controle operacional para o Conselho, que, coincidentemente, tem vários membros alinhados conosco. Em troca, mantemos sua reputação intacta, sem escândalos públicos. Estão me oferecendo uma aposentadoria forçada em troca do meu silêncio? Perguntou Maurício, incrédulo. Estamos oferecendo uma saída honrosa, corrigiu Tiago. Você mantém uma porcentagem pequena, mas confortável das ações, renda suficiente para viver bem pelo resto da vida, e evita a humilhação pública de um divórcio escandaloso e acusações potencialmente devastadoras. Que acusações? Débora e Tiago trocaram olhares. Foi ela quem respondeu. Temos documentos mostrando que você estava ciente e aprovava os desvios. Sua assinatura está em tudo, lembra? Seria sua palavra contra a nossa e a de vários diretores que já estão do nosso lado. Maurício sentiu uma onda de raiva quase incontrolável. Durante uma semana inteira, havia descoberto camadas e mais camadas de traição, cada uma mais profunda que a anterior. E agora eles tinham a audácia de ameaçá-lo em sua própria casa. E se eu recusar? Tiago deu de ombros com falsa casualidade. Então utilizaremos o plano B. O laudo médico já está pronto, apenas esperando para ser oficializado. Sua saúde mental será questionada, suas decisões recentes serão escrutinadas como evidência de instabilidade. Será um processo longo, caro e extremamente público.
No final, mesmo que você consiga provar sua sanidade, sua reputação estará destruída. Pense bem, Maurício, acrescentou Débora com voz suave, quase conciliatória. Você sempre foi um homem prático, um negociador. Isso é apenas mais uma negociação. Por um momento, o silêncio dominou a sala, pesado e tenso. Maurício olhou de um para o outro, absorvendo a confiança em suas posturas, a certeza de que tinham o controle da situação. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar em seus lábios. Sabem qual foi o maior erro de vocês? Perguntou, surpreendendo-os com sua repentina tranquilidade. Acreditarem que eu seguiria previsível, mesmo depois de descobrir tudo. Ele se levantou calmamente e caminhou até o bar, servindo-se de um uísque. Com o copo na mão, voltou-se para os dois que o observavam com crescente apreensão. Acontece que eu também tomei algumas precauções adicionais, continuou Maurício. Por exemplo, esta conversa inteira está sendo gravada e transmitida ao vivo para meu advogado, para o verdadeiro delegado Mendonça, que, a propósito, nunca recebeu oferta alguma de vocês, e para o promotor estadual especializado em crimes financeiros. O rosto de Débora empalideceu visivelmente. Tiago deu um passo agressivo em direção a Maurício, mas parou ao ouvir o som de vidro quebrando nos fundos da casa. Ah, e tem mais, sorriu Maurício, levantando a voz. Vocês podem entrar agora. As semanas seguintes ao confronto na mansão do Morumbi passaram como um turbilhão para Maurício. A operação policial havia sido impecável. Antônio e sua equipe entraram coordenadamente com os oficiais da Polícia Federal no momento exato em que Débora e Tiago faziam suas confissões incriminadoras. As expressões de choque de ambos quando perceberam a armadilha foram registradas, não apenas pelos dispositivos de gravação, mas também pelas câmeras corporais dos policiais, tornando-se provas irrefutáveis para o processo judicial. A imprensa, naturalmente, teve um dia de festa. Traição bilionária e o golpe do falso encanador foram algumas das manchetes mais brandas que circularam nos dias seguintes. Maurício recusou todas as solicitações de entrevistas, emitindo apenas uma nota oficial através de seu departamento de comunicação, afirmando sua confiança na justiça e pedindo privacidade durante o processo. Agora, quase 2 meses depois daquela noite fatídica, Maurício contemplava o horizonte de São Paulo do terraço de seu apartamento nos Jardins. A cidade se estendia à sua frente, infinita e vibrante, refletindo o sol poente em milhares de janelas. Algumas daquelas janelas pertenciam a edifícios que ele mesmo havia construído. Outros eram projetos de seus concorrentes. Todos, juntos, formavam o tecido urbano caótico e fascinante da maior metrópole da América Latina. O som da porta deslizante interrompeu seus pensamentos. Ricardo Menezes se juntou a ele no terraço, trazendo 2 xícaras de café expresso. Os advogados acabaram de ligar, informou Ricardo, entregando uma das xícaras a Maurício. A juíza negou o pedido de prisão domiciliar de Débora. Ela permanecerá detida durante todo o processo. E Tiago? Continua colaborando com as investigações, aparentemente tentando conseguir alguma redução de pena. Já revelou detalhes sobre outros esquemas que nem sabíamos que existiam. Maurício assentiu, sorvendo um gole do café amargo. Não sentia prazer na desgraça de Débora e Tiago, apenas um estranho vazio misturado com a sensação de que a justiça estava sendo feita. E a recuperação dos valores? Perguntou, voltando-se para questões mais práticas. Melhor do que esperávamos. A equipe de investigação financeira já bloqueou cerca de 70% do montante desviado. As contas nas Ilhas Cayman foram congeladas através de cooperação internacional e as propriedades adquiridas com o dinheiro estão em processo de apreensão. Incluindo aquele galpão em Guarulhos, Ricardo deu um meio sorriso. Especialmente o galpão. Aliás, falando nisso, ele não precisou completar a frase. A porta do terraço deslizou novamente e Juliana entrou correndo, seguida por sua mãe, Regina, que sorria timidamente. "Tio Maurício!" exclamou a menina, abraçando-o com entusiasmo. "Olha o que eu ganhei na escola hoje." Ela estendeu orgulhosamente um certificado colorido que proclamava "Aluna destaque do trimestre
matemática. Isso é incrível, Juju. Maurício sorriu, genuinamente, abaixando-se para ficar na altura dela. Sempre soube que você era especial. Regina se aproximou visivelmente mais bem vestida e com aparência mais saudável do que quando Maurício a conhecera. Ela não para de estudar. Os professores da escola nova estão impressionados com seu potencial. Após o resgate de Juliana, Maurício tinha feito questão de mudar completamente a vida de mãe e filha. Regina agora trabalhava como supervisora de serviços gerais, na sede da Vasconcelos Incorporações, com salário digno e benefícios completos. Juliana frequentava uma das melhores escolas particulares de São Paulo, com todas as despesas pagas pela recém-criada Fundação Novos Horizontes, estabelecida por Maurício para apoiar crianças em situação de vulnerabilidade. A professora disse que eu posso ser engenheira quando crescer, continuou Juliana animadamente, ou arquiteta, ou astronauta. Você pode ser o que quiser, assegurou Maurício, sentindo um calor no peito que há muito não experimentava. O importante é nunca deixar de observar o mundo ao seu redor com esses olhos atentos que você tem. Enquanto Juliana corria para explorar o terraço, Regina se aproximou de Maurício. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente por tudo que fez por nós, disse ela com voz embargada. Não precisa agradecer. Se não fosse por Juliana, eu ainda estaria vivendo uma mentira, sendo roubado por pessoas em quem confiava. Ela mudou minha vida tanto quanto eu mudei a de vocês. Regina sorriu, enxugando uma lágrima discreta. Ainda assim, o apartamento, a escola, meu novo emprego, é mais do que jamais sonhei ter. É apenas o começo, garantiu Maurício. A Fundação vai expandir suas atividades no próximo ano. Estamos adquirindo um terreno no Capão Redondo para construir um centro educacional completo. Gostaria que você participasse do conselho gestor, trazendo sua perspectiva. Os olhos de Regina se arregalaram. Eu? Mas não tenho experiência com essas coisas, nem formação. Tem algo muito mais valioso. Conhecimento prático sobre as reais necessidades das comunidades que queremos servir. Além disso, acrescentou com um sorriso, você criou uma filha extraordinária sozinha, trabalhando em condições difíceis. Isso mostra mais capacidade de gestão do que muitos executivos formados nas melhores universidades. Naquele momento, o telefone de Maurício vibrou. Era uma mensagem de Antônio. Sentença do caso AAM Consultoria saiu. 12 anos para os principais envolvidos. Podemos conversar quando tiver um momento. Maurício guardou o telefone sem responder. Aquele capítulo de sua vida estava se encerrando, e ele preferia focar no novo que começava a se desenhar. Vocês gostariam de jantar conosco? Convidou, dirigindo-se a Regina e incluindo Ricardo com o olhar. Estou pensando em experimentar aquele novo restaurante italiano no Itaim. Durante o jantar, em uma mesa reservada com vista para um pequeno jardim, iluminado, Maurício observava a interação entre Juliana, sempre curiosa e falante, sua mãe, gradualmente mais confiante em um ambiente que antes lhe seria intimidador, e Ricardo, que demonstrava uma paciência surpreendente ao responder às perguntas incessantes da menina sobre como os edifícios permaneciam em pé durante terremotos. Cena contrastava dramaticamente com as refeições silenciosas e formais que costumava ter com Débora, onde cada gesto era calculado e cada palavra cuidadosamente selecionada para manter as aparências. Havia uma autenticidade neste momento que Maurício percebeu ter buscado durante toda a sua vida adulta sem jamais encontrar verdadeiramente. No caminho de volta, enquanto seu motorista, não mais Juvenal, que se revelara parte do esquema e fornecia informações sobre a rotina de Maurício a Tiago, conduzia o carro pela cidade iluminada, Juliana adormeceu no banco traseiro, recostada no ombro da mãe. Ela teve um dia cheio, comentou Regina suavemente. A nova escola exige muito mais, mas ela adora o desafio. Crianças são surpreendentemente resilientes, observou Maurício. Depois de tudo que ela passou,
Vê-la assim, dormindo tranquilamente, é quase um milagre. As sessões com a psicóloga têm ajudado muito. Ela ainda tem pesadelos ocasionais sobre o galpão, mas estão diminuindo. Maurício assentiu, sentindo uma pontada de culpa. Sinto muito que ela tenha sido envolvida nisso tudo por minha causa. Não foi sua culpa, assegurou Regina com firmeza surpreendente. Foi escolha deles usar uma criança inocente em seus planos. A responsabilidade é inteiramente deles. Ao chegarem ao novo apartamento de Regina e Juliana, um 3 quartos confortável em um condomínio seguro, próximo à escola da menina, Maurício ajudou a carregar a adormecida Juliana até seu quarto. O espaço, decorado com estrelas, fluorescentes no teto e prateleiras repletas de livros, refletia a personalidade curiosa e sonhadora da garota. Ela pediu um telescópio de aniversário, comentou Regina ao saírem do quarto. Disse que quer estudar as estrelas, porque elas guardam histórias que ninguém conhece ainda. Maurício sorriu. Anote o modelo que ela quer, será meu presente. Na saída do apartamento, Regina surpreendeu Maurício com um abraço espontâneo. Obrigada por nos dar uma segunda chance na vida. Vocês me deram uma segunda chance também, respondeu ele com sinceridade, especialmente Juliana, com sua observação sobre o encanador. De volta ao seu apartamento nos Jardins, Maurício sentou-se em seu escritório pessoal e abriu o laptop. Na tela, um projeto arquitetônico do Centro Educacional Novos Horizontes mostrava um complexo moderno e sustentável, com salas de aula, laboratórios, biblioteca, área esportiva e espaços culturais. Ao lado, uma lista de futuras unidades planejadas para outras regiões periféricas de São Paulo. Seu telefone tocou. Era Carlos Drummond, seu advogado. Maurício, desculpe ligar a esta hora, mas achei que gostaria de saber. O juiz aceitou nosso pedido para redirecionar os bens apreendidos do esquema de fraude para projetos sociais, especificamente sua fundação. Considerou uma forma apropriada de reparação social pelo dano causado. Isso é perfeito, respondeu Maurício, sentindo-se estranhamente emocionado. Obrigado, Carlos, por tudo. Apenas fazendo meu trabalho. E o Conselho Administrativo aprovou unanimemente sua permanência como presidente. Até mesmo os membros que estavam alinhados com Tiago mudaram de lado quando viram a extensão da fraude. Após desligar, Maurício abriu uma gaveta e retirou uma fotografia antiga. Nela, seus pais, imigrantes portugueses que haviam chegado ao Brasil com pouco mais que esperança, sorriam em frente a uma pequena loja de materiais de construção, o embrião do que um dia se tornaria a Vasconcelos Incorporações. Vocês estariam orgulhosos agora, murmurou para a imagem, não pelo império que construí, mas pelo que estou prestes a fazer com ele. Na manhã seguinte, Maurício chegou cedo ao escritório. Funcionários o cumprimentavam com uma mistura de respeito e curiosidade. O escândalo envolvendo Débora e Tiago havia abalado a empresa, mas também criara uma oportunidade única de reestruturação. A primeira reunião do dia era com o Departamento de Projetos Sociais, recém-criado para gerir as iniciativas da Fundação Novos Horizontes. Para surpresa da equipe, Maurício não apenas participou ativamente da discussão, como anunciou que dedicaria 3 dias por semana exclusivamente às atividades da Fundação. A Vasconcelos Incorporações continuará construindo edifícios, declarou ao encerrar a reunião. Mas a partir de agora, nosso verdadeiro legado será construir futuros. Ao final da tarde, enquanto o sol começava sua descida no horizonte paulistano, Maurício recebeu uma visita inesperada em sua sala. Juliana, ainda em uniforme escolar, entrou timidamente, acompanhada por Regina e pela secretária levemente constrangida. Desculpe, Sr. Vasconcelos. Elas insistiram que era importante, explicou a secretária. Tudo bem, Mariana. Elas são sempre bem-vindas, assegurou Maurício, levantando-se para recebê-las. Juliana se aproximou, segurando algo escondido atrás das costas. Fiz um desenho para o seu escritório novo, anunciou com um misto de orgulho e timidez. O desenho, feito com canetinhas coloridas e glitter,
mostrava um edifício alto e brilhante. Ao lado dele, várias crianças de mãos dadas, cada uma com um balão de pensamento contendo um sonho diferente. Livros, planetas, instrumentos musicais, ferramentas. No topo da página, em letras grandes e coloridas, lia-se: Construtora de sonhos para o tio Maurício. É lindo, Juju, disse Maurício, genuinamente tocado. Vou pendurá-lo bem aqui onde todos possam ver. Enquanto fixava o desenho na parede principal de seu escritório, Maurício sentiu uma certeza se solidificando em seu coração. A traição de Débora e Tiago, embora dolorosa, havia aberto caminho para algo muito maior. Através dos olhos observadores de uma criança de rua, ele havia redescoberto não apenas a verdade sobre seu casamento e empresa, mas também sobre o propósito de sua própria existência. O encanador está chegando. A frase que uma vez plantara a semente da dúvida, agora simbolizava algo completamente diferente. Representava o fluxo da mudança, a capacidade de reparar o que estava quebrado, de canalizar recursos para onde eram realmente necessários. Naquele momento, com o desenho colorido na parede e o sorriso radiante de Juliana iluminando a sala, Maurício Vasconcelos, o homem que construíra um império de concreto e aço, compreendeu que sua verdadeira reconstrução estava apenas começando.